Meus queridos no Senhor, mais um semanário de oração. Estamos juntos aqui para orar. Já o fizemos, já oramos e colocamos aqueles que nós estamos continuamente orando. Oramos por nossa querida irmã Mônica, que Deus abençoe, irmã. Bênçãos do Senhor sobre sua vida. Oramos por nossa irmã Maria Moura. Oramos por nossa querida irmã Adriana, irmã e prima. Nossa irmã Maria, minha sogra. O meu querido cunhado Aldo. Aí você vai dizer assim, orou por toda a sua família, né? Também. E em oração por todos os nossos queridos, além de nossa irmã Mônica, que não é minha parente, mas é irmã em Jesus. A mesma coisa por nossa querida irmã Marluce, nosso irmão Roberto, todos aqueles que nós sabemos que tem passado, nossa irmã Penha, que Deus ajude e dê coragem para enfrentar os tratamentos. Estamos orando pela senhora. A outra Penha também, por todos os queridos, nós temos colocado vocês aqui diante do Senhor, na certeza e na convicção que o Senhor os assistirá. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja, e nós queremos desde já pedir ao Senhor que derrame sobre vocês graça, misericórdia e amor. E nós queremos hoje falar sobre nós estarmos no mundo, mas não sermos do mundo, das nossas responsabilidades para com o bem comum, o bem de todos, principalmente a nossa responsabilidade em pregar a todos o Santo Evangelho, que nosso Senhor Jesus, na cruz, matou a nossa morte, erradicou o poder da morte, e nós estamos, por sua ressurreição, protegidos, aqueles que creem em Jesus, por um ato soberano do Pai, nos conduzindo a Jesus, o Filho, no poder do Espírito Santo, nos confere esta graça de termos certeza de nossa posição no Senhor, da recriação feita e do nosso posicionamento de salvos. Louvado seja Deus por isso. Mas queremos falar de uma forma específica a respeito do fato do Senhor nunca querer de maneira alguma que fôssemos retirados do mundo, mas que o Senhor pudesse, e Ele vai, nos livrar do mal. Então que o Senhor abençoe nossas vidas, nossos corações. E hoje, né, dia 20 de setembro de 2023, exatamente agora às 16h46, agora que eu estou, já comecei há 3 minutos e um pouquinho. Então, às 16h43, né, o início. E agora nós vamos ler a palavra e tecer algumas considerações sobre ela, onde a santa palavra do Senhor nos diz assim em João capítulo 17, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Diz o nosso bondoso Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que coisa tremenda! O contexto é a oração sacerdotal do Cristo. Jamais devemos esquecer que o nosso Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. E como sacerdote, ele enquanto sacerdote, e sempre será sacerdote das nossas almas, ele intercede por nós, nosso pastor divino, nosso sumo pastor intercede por nós, intercedeu por nós. Ele aqui está intercedendo a interceder pelos seus discípulos naquela época, e logo em seguida ele continua a intercessão e nos inclui nela, quando ele diz no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. 17, santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. E diz mais o Senhor Jesus: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também, diz o Senhor Jesus, sejam, diz mais, santificados na verdade. E o versículo 20, onde nós estamos também, ele está intercedendo por nós hoje aqui, agora. Nós estávamos em sua mente, quando ele diz: não peço somente por estes, os seus discípulos imediatos à época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então, todos aqueles que pela pregação apostólica foram chamados, isso para conhecer o Cristo, terem todos os seus pecados destruídos, aniquilados, afastados dos seus corações, as consequências de todos esses pecados, passados, presentes e futuros, de toda a iniquidade, de todo o mal que nos separava de Deus, o bem em Jesus, por seu sacrifício na cruz do Calvário e por sua ressurreição, nós somos chamados e filhos de Deus, não só filhos, mas vocacionados para a salvação e, portanto, salvos. É essa tão grande salvação que o Senhor nos anuncia em sua palavra. Só que há questões muito importantes sobre isso. A maior delas é que nós não estamos fora do mundo. E a propósito, não estamos fora do mundo, estamos em meio a ele, sem estarmos imersos nele, estamos imersos no Espírito Santo, não no espírito do mundo que nega tudo que é santo. Quando você volta um pouquinho, depois de não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, o Senhor Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Não ser do mundo não quer dizer que nós não habitemos em meio a este mundo, não estejamos inseridos nesse contexto e não tenhamos as nossas responsabilidades com os nossos semelhantes, independente se eles são crentes em Jesus, como nós o somos, ou não. Ou seja, não ser do mundo, mas estar inserido em seu contexto, é o ministério de todo crente. Meu, como pastor, seu, como ovelha do Senhor, todos nós somos chamados a sermos sal, como nós já estudamos nas mensagens passadas, e logo em seguida luz. E é verdade que nós somos chamados para sermos sal, luz e, portanto, dar o nosso testemunho, um testemunho do Evangelho, mas ao mesmo tempo, e para podermos ser sal, luz e dar um testemunho do Evangelho, nós precisamos necessariamente estarmos inseridos no contexto que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não peço que os tires do mundo, jamais foi. A intercessão do Senhor jamais será a intercessão no sentido de nos tirar dos problemas. A propósito, Calvino comenta muito bem esse texto, uma tradução maravilhosa do nosso reverendo Walter Graciano Martins, onde João Calvino nos diz que o Senhor Jesus, vamos ler um pouquinho do comentário de Calvino sobre não peço que os tires do mundo. Calvino diz assim, vamos abrir aspas para João Calvino, tradução do nosso reverendo Walter Graciano Martins. Ele mostra em que consiste a segurança dos crentes. Vejam bem, o Senhor Jesus está orando por nós e nos ensinando em que consiste a nossa segurança. Não que sejam isentos de todo e qualquer aborrecimento e que vivem no luxo e vida mansa. Nós não estamos aqui isentos dos aborrecimentos, dos problemas, das dificuldades. Calvino continua, mas que em meio aos perigos
eles continuam em segurança através da assistência de Deus. Continuamos em segurança através da assistência de Deus. Diz mais Calvino, pois ele não chama a atenção do Pai para aquilo que deva ser feito, mas, ao contrário, faz provisão para a fraqueza deles, nós. Nosso Senhor Jesus está intercedendo por nós ante ao Pai e fazendo provisão para as nossas fraquezas. Ele está a providência de Deus. Deus está providenciando socorro em meio às nossas lutas e nossas tribulações. Diz mais Calvino, vamos ler mais um pouquinho, para que, mediante um método já prescrito por ele, restringissem, diz Calvino, comentando as palavras do Senhor Jesus, restringissem seus desejos, os quais são propensos a ir além de todos os limites. E é verdade. Diz mais, em suma, ele promete a seus discípulos a graça do Pai, não para poupá-los, diz mais Calvino, de toda ansiedade e dificuldade, mas para muni-los com força invencível, diz Calvino, contra seus inimigos e não permitir que sejam esmagados pelo pesado fardo das contendas, diz mais, que haverão de enfrentar. Diz mais, se, pois quisermos ser guardados segundo a regra que Cristo estabeleceu, não devemos desejar isenção dos males, nem orar a Deus que imediatamente, diz Calvino, nos ponha naquele estado de bem-aventurado repouso, mas devemos descansar satisfeitos com a infalível certeza da vitória. Diz ainda, e no interim, resistir corajosamente a todos os males dos quais Cristo orou, diz Calvino, a seu Pai, que desfrutássemos de feliz resultado. Em suma, Deus não tira seu povo do mundo só porque não quer que sejam fracos e indolentes, mas ele os livra do mal para que não sejam esmagados, pois ele quer que lutem. Diz mais Calvino e conclui o pensamento, porém, não permite que sejam mortalmente feridos. Às vezes a nossa fé está tão fraca, na nossa opinião, a fé é um dom de Deus, é na quantidade que nós somos capazes de viver tal fé, mas às vezes estamos nos sentindo tão fracos, aparentemente com a fé tão fraca e subjazendo aquilo ali, uma ferida que nos parece ser um ferimento mortal, que vamos abandonar a Cristo, que vamos abandonar tudo, que vamos desistir de tudo, que Deus não escuta mais as nossas orações, e tudo pode ser simplesmente um problema físico, uma depressão de ordem física, mas pode ser uma depressão espiritual, e seja o que for, a provisão do Senhor para nós suportarmos essas lutas e estas dificuldades estão em suas palavras, quando depois de dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, ele diz mais, eles não são do mundo, como também eu não sou. 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nosso Senhor Jesus é a palavra eterna e perfeita, o verbo revelado de Deus, mas a palavra de Deus escrita que nos revela o verbo vivo, essa palavra também é viva e Deus a usa para nos santificar na verdade do seu Filho, a palavra viva, o verbo eterno. Meus queridos, é algo tremendo você ter em mãos, obras como essa aqui. A palavra de Deus o Espírito Santo usa obras assim para nos esclarecer a Santa Palavra, ele traz luz sobre ela, é para isso que servem os comentários da Palavra de Deus, e as pregações são Vox Dei, a Palavra do Senhor pregada pelos servos, ordenados pelos servos
chamados e comissionados e preparados, portanto ordenados pela igreja para nos trazer a pregação da palavra, como nós vimos em Hebreus, no 13º capítulo, né? Ou nesta semana, em nosso culto de oração matinal na terça-feira, nós vimos ali as responsabilidades espirituais do crente, valorizar, dentre elas Hebreus capítulo 13, dentre elas está a grande responsabilidade de atender bem, tratar bem aqueles que nos pregam a palavra de Deus. Não falo isso porque sou pastor e prego a palavra de Deus, falo isso porque é verdade. Nós precisamos atender bem, tratar bem aqueles que nos ensinam a palavra do Senhor. E fica claro que você ter em suas mãos obras como essas são presentes de Deus para que a palavra viva e eterna do Senhor faça o seu trabalho. O texto continua e diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, depois de dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diz mais o Senhor Jesus, orando ao Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, diz mais o Senhor Jesus, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam, diz o texto, diz o Senhor Jesus, santificados na verdade. A palavra é a verdade, nós somos santificados nela. Não devemos ser isentos dos sofrimentos e nossa presença, nossa inserção no mundo é para dele sermos sal e luz e, portanto, abençoarmos ao mundo em toda a ordem. João Calvino, que nós acabamos de ler, foi um dos maiores crentes da história da redenção, e não só um dos maiores crentes, ele foi um dos maiores teólogos, um dos maiores pregadores. Não era perfeito como nenhum de nós somos, e se fala tão mal dele, né? Mas se você se dedicar a conhecer melhor a Calvino, você vai voltar para a palavra, e isso foi que eu descobri ainda adolescente, quando comecei a ler as Institutas da religião cristã. Quanto mais eu lia as Institutas, e ainda leio até hoje, mais eu quero ler a Bíblia, mais eu quero conhecer a palavra de Deus e me dedicar à sua fiel interpretação. Você não consegue estudar a Bíblia sozinho. Você precisa de mestres que são chamados por Deus, ordenados por Deus para te ajudar nisso. Eu vou abrir aqui uma digressão, vou começar uma digressão que vou procurar encerrar rapidinho essa digressão. Quando nós encontramos, como eu já citei, Hebreus, no 13º capítulo, no versículo número 7, Hebreus 13, verso 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Assim eu imito a fé do meu primeiro pastor, o reverendo Uziel Furtado Gueiros, que testemunhou para mim durante toda a sua vida. Eu tive o privilégio de estar com ele em suas últimas horas, no que precedeu, na verdade, os últimos minutos, das últimas horas de sua vida, mas eu estava em sua casa quando ele foi levado ao hospital a última vez. Até ajudei ao seu filho a o conduzir. Foi um momento de muita comoção e sua esposa, Dona Zita, me abraçou e disse: Elcio, teu pai. E era mesmo, ele era meu pai espiritual. E me ensinou como um crente deve ser, e testemunhou como um crente deve, deu testemunho para mim do Evangelho, como um crente deve viver e deve morrer. E é isso que a palavra está dizendo, que nós devemos lembrar dos nossos líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a nós, a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu, pela graça de Deus, estou vivenciando isso. E quando se vocês quiserem continuar lendo o contexto, versículo 17, do 7 pulamos para o 17 de Hebreus, o 13º capítulo,
onde a palavra do Senhor nos diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, vai uma exortação a todos os queridos que acompanham aqui no canal Saber a Fé ou pelo Facebook. A exortação é muito simples. Trate bem aqueles que pregam a palavra de Deus para você, porque eles estão zelando pela alma de vocês. E voltando para o contexto, João 17, a palavra santificadora, a palavra santificante, a palavra que santifica o crente, ela nos é proclamada pela boca de homens que sobre a Bíblia se debruçam, se esforçam, estudam, não foram tirados do mundo, continuam inseridos nele, mas não são do mundo e, portanto, são santificados pela palavra de Deus, sendo luz e sal, e dão esse testemunho do Evangelho em meio ao mundo, abençoando as vidas daqueles que ouvem, daqueles que estão debaixo, que estão usufruindo dos seus ministérios. É uma coisa tremenda que todo esse arcabouço, todo esse cuidado de Deus, para que dar-vos-ei pastores que os apacentem com sabedoria e com inteligência, não é? Que seja assim de fato, que os pastores trabalhem assim e que nós que ouvimos, você que escuta, né, que me escuta e escuta os demais e queridos colegas, pregadores da palavra do Senhor, que tenham essa reverência, por isso que reverendo, né? No nosso contexto presbiteriano, você tem reverendo antes do nome do pastor. Então, no meu caso, o reverendo Elcio Pimentel Pereira, reverendo Daniel Carneiro, reverendo Augusto Nicodemos e todos os demais colegas que proclamam a palavra do Senhor. E a reverência não é para conosco, os homens, para comigo, para com Daniel, para com Augusto, para com os outros pregadores. A reverência é para com o nosso ofício, que é lhes transmitir a verdade de Deus, portanto, que os santificará. Vocês serão santificados pela palavra de Deus e nós também, nós que estamos sendo usados por Deus para fazer tal mistério, nós seremos um meio, como diria Calvino, um meio onde a voz de Deus é ouvida na congregação, na igreja e aqui também na internet, se o trabalho for feito com fidelidade. Portanto, essa palavra santificante, essa palavra santificadora, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam, né, santificados na verdade. Qual verdade? Diz o versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Que coisa, nós somos enviados a esse contexto. E a favor, sem sermos mundanos, ao menos não deveríamos ser. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Que coisa maravilhosa é poder saber que nossas responsabilidades, está lá no capítulo 13º capítulo de Hebreus, temos dois tipos de responsabilidades para sermos, né, santificados e frutos dessa oração sacerdotal do Cristo. Nós temos as nossas responsabilidades sociais, que não devemos fugir de nenhuma delas, de amarmos a todas as pessoas, de sermos hospitaleiros, de termos excelentes casamentos, quem for casado, tem o melhor casamento que você puder e crie os seus filhos da melhor maneira possível, isso vai abençoar a sociedade, de lembrar dos encarcerados, de lembrar dos que sofrem maus tratos, de ser um meio e um veículo de amenizar o sofrimento
dos outros, em uma diaconia que possa preencher de fato o coração das pessoas, as pessoas possam ver esse serviço diaconal. Diácono é isso, é aquele que presta um serviço. Qual serviço? O serviço de misericórdia, que a igreja jamais esqueça de ser misericordiosa, que nós que somos a igreja jamais possamos esquecer que devemos ser misericordiosos e que, acima de tudo, essa misericórdia que é o Evangelho, pois o Evangelho é misericórdia, que vem, nos visita, nos conduz, faz toda essa obra que nós temos estudado ao longo das semanas, resultando da vocação em sermos sal, luz, darmos um testemunho do Evangelho, inseridos no mundo ao qual nós não pertencemos, mas estamos nele para sermos sal, para sermos luz, para darmos testemunho e, sobretudo, para amar a quem evangelizamos. Nós estamos aqui a serviço de Deus, estamos prestando um serviço, então, portanto, não vamos ser retirados deste mundo. Deus não vai aliviar a nossa barra nesse sentido, mas vai nos livrar do mal, não permitindo, como nos comenta Calvino, que sejamos feridos mortalmente, no sentido de perdermos nossa fé. É assim que eu entendo o comentário de Calvino, e é assim que eu entendo a vida como crente. Essa proteção de Deus é uma proteção que evita que, inseridos em meio ao contexto do mundo, não sejamos tragados pela incredulidade mundana, nem por tudo que o mundo aspira, que é viver longe de Deus. O mundo aspira e milita por viver longe de Deus. Nós não. Nós queremos estar sempre bem perto, pertinho do nosso Pai, do nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus, e guiados e tomados na conta e tomados por Ele, Ele quem? O Espírito Santo da promessa, o doce Espírito Santo, que é o consolador do crente, o nosso segundo advogado. Primeiro é Cristo, Jesus, Deus o Filho. O segundo é Deus o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, que glorifica o nosso Senhor Jesus em tudo por nossas vidas e, portanto, assim faz com que Deus o Pai seja em tudo glorificado. É uma cadeia de maravilhas, maravilhas teológicas que nós devemos saber delas e viver com elas e também por elas também. E isso faz com que você tenha certeza absoluta que você não vai ser tirado desse mundo para salvar o mundo. O mundo precisa ser salvo. E Deus vai fazer o seu trabalho usando a nós. Deus não precisa de nós. Deus pode usar uma rocha, Deus pode usar um animal, Deus pode usar o ar, a atmosfera. Deus pode fazer como Ele quiser, mas Deus escolheu nos usar. Então, vai aqui um libelo. Seja usado por Deus, seja bom ministro de Cristo. Você que é pastor e é ministro da palavra e dos sacramentos, você que é membro de igreja, um servo, uma serva do Senhor, colabore, labore com, trabalhe com, ajude a esse trabalho. Mesmo que Ele não precisa, o nosso Senhor Deus não precisa do nosso trabalho, mas Ele usará, como usou a Moisés para ser pastor do povo que estava sendo liberto, usou a Noé para a construção e a navegação ali. Deus que guiou tudo, né? Mas Noé foi usado por Deus. E todos imperfeitos, fracos, vasos de barro trincado, mas com um conteúdo sobremodo excelente, que é a palavra da esperança, a palavra da salvação, a palavra da verdade, que nós somos de fato. Nossa morte morreu na morte de Cristo e nossa vida nasceu e nascerá por sua ressurreição. Somos felizes por sermos assim. E por fim, eu quero encerrar, não é, a mensagem, mas não desligue ainda. Escute até o final. Eu quero fazer uma pequena e justa homenagem a um dos grandes homens de Deus,
do nosso século. Aí você vai dizer assim, uma homenagem a João Calvino. É, pastor, uma homenagem, você gosta tanto de Calvino que vai fazer uma homenagem a ele. Hoje não, hoje eu vou fazer uma homenagem ao pastor Walter Graciano Martins, servo do Senhor, usado por Deus para trazer Calvino, para fazer Calvino falar em nosso idioma português. Aqui está uma foto melhor dele aqui, na orelha do livro, de sua autoria. Um livro maravilhoso, por sinal, que eu recomendo a todos. A Monegismo lançou em 2019. É um livro que eu recomendo que todos possam, se quiserem, puderem adquirir, terem suas bibliotecas, desfrutar da história de como Calvino, hoje como nós usamos esse comentário aqui, traduzido pelo reverendo Walter Graciano Martins e apoiado pelos seus filhos, por sua esposa Cremilda, uma serva abençoada do Senhor. Nunca os encontrei pessoalmente, mas escrevi para ele há muitos anos, logo quando ganhei esse comentário aqui, edição ainda da Paráclitos, ganhei 2 comentários, primeiro e segunda aos Coríntios, primeira carta e segunda carta aos Coríntios, que foi um presente. Eu estava no campo missionário, servindo ao Senhor no coração geográfico de Minas Gerais, na cidade de Curvelo, e eu ganhei aqui da Mirte Silva, perdão, eu ganhei esse comentário aqui, que tem uma dedicatória dela. Ela trouxe os 2 comentários para mim, 1 Coríntios, é um bem grande assim, está em algum lugar na biblioteca, e esse aqui que está autografado por ela. Quem não conheceu, não conhece a irmã Mirte Silva, ela foi uma grande presidente nacional da SAF, como é a nossa grande presidente Ana Maria Prado. Desde aquela época, eu no campo missionário, um ninguém, e a nossa congregaçãozinha tão pequenininha ali no coração de Minas Gerais, recebeu a nacional da SAF. Elas trouxeram muitas bênçãos para nós naquele momento, mas ela me trouxe aqui, deixa eu lembrar, recordar, a data aqui, ó, a data é dia 2, se eu não me engano, dia 2 de março de 1997, quase que era o dia 4. Ela colocou 4, depois consertou, não estou vendo aqui se é 4 ou 2, mas é uma bênção que eu estava aniversariando a salvação. E é muito emocionante. Minha filha, eu só tinha uma filha na época, a mais velha, Vanessa, bem pequenininha, e servindo conosco ali no campo missionário da nossa junta de missões nacionais da IPB. E com tantas bênçãos que eles trouxeram, nossa irmã Mirtes me trouxe essa bênção. A partir da leitura dos comentários, eu fiquei tão entusiasmado que escrevi para o pastor Walter Graciano Martins. A carta demorou para chegar, ele respondeu, sem entender porque a carta demorou tanto para chegar, eu também não. E com a questão de postagem, não lembro como foi isso. Lembro que liguei para ele e conversei com ele por telefone, foi uma conversa abençoada. E de lá para cá nós não conversamos mais, mas eu tenho procurado ser fiel, né? A Fiel tem publicado os comentários de Calvino, eu tenho procurado ser fiel desde o tempo da Paráclitos, então todo lançamento que eu posso adquirir ao longo dos anos tenho feito, e Calvino tem abençoado a minha vida a partir da obra do pastor Walter, não só dos comentários, como as Institutas 1536, a primeira edição que ele também traduziu. Do Céu Veio Buscá-la, aquele livro, aquele compêndio maravilhoso, a teologia de Rhodes, a teologia do Torrentini, muita coisa. O pastor Walter tem sido usado por Deus para abençoar grandemente o nosso país. O livro da vida é um dos primeiros livros dele, né, que eu comprei na época,
um livro maravilhoso, onde ele conta boa parte da sua trajetória, né? O que é o livro da vida. É um livro muito legal, tem uma edição depois que eu não tenho, mas ele melhorou ainda mais. E por fim esse aqui que eu estou recomendando, e que é, né, João Calvino no Brasil ou Caminhos da Providência, o autor, o pastor Walter Graciano Martins. Aqui minha gratidão ao pastor Walter. Vou tentar mandar o link do vídeo para ele via Facebook. Espero que ele assista. Se ele assistir, pastor, muito obrigado. O senhor não faz ideia de quantos pastores, de quantos irmãos, de quantas pessoas o Senhor tem sido usado para abençoar, vertendo, né, João Calvino para o vernáculo, fazendo Calvino falar português através dos seus escritos. Bênção, uma bênção que jamais o Brasil vai agradecer o suficiente ao Senhor por esse trabalho tão profícuo, esse trabalho tão abençoado, esse trabalho tão eterno. Porque nós estamos falando aqui de uma consagração, de um sacrifício, de uma vida onde ele traduziu, até onde eu sei, só os sermões em Deuteronômio ainda não foram traduzidos, mas eu assisti recentemente uma entrevista, né, uma homenagem que a editora Fiel fez a ele, e ele disse que somente, né, salvo engano, os sermões em Deuteronômio ainda não foram traduzidos, mas praticamente todo o corpus da obra de Calvino foi traduzida. Calvino fala português e nos abençoa com fiel interpretação da palavra de Deus. Pastor Walter, muito obrigado. A todos vocês que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Deixe o seu like. Toda vez eu esqueço, agite o sininho, né? Marque o sininho, esqueci agora. Mas, né, se inscreva no canal, dê uma força para a gente aqui, para que a palavra do Senhor, aquele Deus que não precisa de nós, de modo algum, muito pelo contrário, mas que aprove a Ele a sua providência, não nos tirar do mundo para nos usar como meios de bênçãos para este mundo, como o nosso querido pastor Walter Graciano Martins, usado por Deus para abençoar o Brasil e o mundo de fala portuguesa. O mundo que fala português é um mundo mais abençoado, porque tem esse homem aqui que se esforçou tanto para que Calvino falasse português através das suas obras. Deus abençoe a todos, até semana que vem. Um abraço muito forte, que o Senhor derrame copiosas bênçãos na vida de todos, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. E até semana que vem com mais um semanário de oração.